Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, realizado nesse domingo pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para surpresa de ninguém, o debate foi marcado pelo embate entre Haddad, do PT, e Tarcísio, do Republicanos. No programa de hoje, nós vamos repercutir os dois principais tópicos da acalorada discussão entre esses dois adversários. A insinuação de que Haddad foi o pior prefeito da cidade de São Paulo e a sugestão de que o presidente da República é um genocida pessoalmente responsável pela morte de mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Será que existe alguma veracidade nessas alegações? Bom, para responder a essa indagação de forma isenta e sem afetação de paixões políticas, é preciso recorrer aos fatos e aos números. Mas antes de adentrar o assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes. Embora eu seja orgulhosamente um paulista, a escolha do tema não é uma questão de bairrismo. A corrida eleitoral aqui em São Paulo merece nossa atenção especial por alguns motivos. Primeiro, porque o estado é o maior colégio eleitoral do país. Segundo dados atualizados do TRE, são mais de 34 milhões de pessoas aptas a votar. Para vocês terem uma ideia, só aqui na capital são mais de 9 milhões de eleitores. Os paulistas correspondem a 22% do eleitorado nacional, 1 em cada 5 votantes. Outro ponto que a gente precisa levar em conta é que São Paulo também é o estado mais rico da federação. É responsável por mais de 1/4 de toda a geração de riqueza no país. Isso dá mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais no ano. E isso de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo IBGE. Portanto, São Paulo tem enorme impacto eleitoral e econômico no Brasil. Nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, Jair Bolsonaro derrotou Fernando Haddad em 97% dos municípios paulistas, uma verdadeira surra nas urnas. Das 645 cidades do estado, o presidente venceu em 631. Entre os votos válidos, Bolsonaro teve 67% do voto paulista, contra apenas 32% de Haddad. Falando de economia, essa última gestão, essa gestão João Dória, Rodrigo Garcia, optou por surfar a onda global da inflação. Além de manter o ICMS lá nas alturas, Dória e Garcia fizeram pior. Aumentaram a alíquota do imposto em mais de uma centena de produtos, incluindo alimentos e combustíveis. Esse tipo de decisão tem consequências para todos os brasileiros, não apenas para os consumidores aqui de São Paulo. Mas, finalmente, existe outra razão que torna a disputa pelo governo de São Paulo a mais importante depois da corrida presidencial nesse ano de 2022. Os dois candidatos líderes nas pesquisas, Haddad e Tarcísio, refletem à perfeição, em âmbito regional, a polarização que se observa em âmbito nacional entre Lula e Bolsonaro. Em 2018, Lula, diretamente da prisão, escolheu Fernando Haddad para representá-lo nas eleições presidenciais. Como esquecer aquela cena patética do Haddad vestindo máscaras com a cara do Lula em eventos de campanha? Aliás, um dos slogans da propaganda petista era justamente Haddad é Lula, Lula é Haddad. Lembrando que, além de prefeito não reeleito de São Paulo, o Haddad também foi ex-ministro do ex-condenado por corrupção. Do outro lado, Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro e é considerado um dos principais expoentes da atual administração. Assim, trata-se de um embate entre o que o petismo e o bolsonarismo têm a oferecer de melhor para o eleitor, além de Lula e Bolsonaro. Por isso, considerando o impacto político e econômico do Estado e levando em conta o aspecto simbólico dessa disputa, o boletim dará atenção especial às eleições aqui em São Paulo. Sem mais delongas, vamos à fala que incendiou a discussão nesse último domingo. Já que o candidato Haddad me fez uma pergunta, eu também vou fazer uma pergunta, mas agora para a plateia. Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí, pior prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas. Olha, eu confesso que foi impossível resistir a essa provocação do candidato Tarcísio. Eu realmente acessei o Google e digitei como termo de pesquisa a frase pior prefeito de São Paulo. O resultado dessa busca foram centenas de notícias, matérias, artigos, imagens e vídeos mencionando Fernando Haddad como o gestor pior avaliado na história recente da minha cidade. Claro que melhor e pior são conceitos muito subjetivos, mas algumas respostas de primeira página do Google me chamaram a atenção. Por exemplo, no final do seu segundo ano de governo, em dezembro de 2014, Haddad foi considerado o pior prefeito entre as principais capitais do país, e isso numa ampla pesquisa encomendada pela Rede Bandeirantes à Vox Populi.
De acordo com o levantamento, apenas 16% dos entrevistados avaliavam positivamente a administração petista na maior cidade do Brasil. Algum tempo depois, em julho de 2016, uma matéria da Folha de São Paulo afirmava em seu primeiro parágrafo, aspas, o petista Fernando Haddad tem a pior avaliação já registrada pelo Datafolha entre os prefeitos de São Paulo que tentaram a reeleição. Naquele mês, segundo a pesquisa do Instituto, apenas 14% do eleitorado paulistano avaliava a gestão como ótima ou boa. Já os eleitores que consideravam Haddad ruim ou péssimo somavam 48% dos entrevistados. Alguns meses depois, as urnas confirmaram as projeções dessas pesquisas. Fernando Haddad sofreu uma derrota humilhante já no primeiro turno, amealhando apenas 16% dos votos. Portanto, as insinuações do candidato Tarcísio parecem lastreadas na realidade dos fatos. Pesquisas de opinião a partir de 2014 e o resultado das eleições de 2016 confirmam que, como prefeito, Haddad foi muito mal avaliado, batendo recordes de desaprovação. Mas é claro que a provocação do Tarcísio teve revide. Disse o candidato Haddad: antes de mais nada, como eu fui agredido aqui pelo Tarcísio, quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa também para saber quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida. Reparem que, ao responder, o Haddad nem enfrentou o argumento do Tarcísio, ele apenas atacou o presidente da República, insinuando que ele é um genocida responsável pela quase totalidade das mortes durante a pandemia. Bom, nenhuma autoridade judicial ou sanitária, nacional ou internacional, reconhece validade jurídica nessas acusações de Fernando Haddad. Grande parte dos óbitos pelo coronavírus se deu durante a vigência de lockdown e antes de qualquer programa de vacinação estar disponível no mundo. Além disso, aquelas discussões na CPI da Covid demonstraram de forma inequívoca que o Brasil foi uma das primeiras nações a investir na aquisição de vacinas, priorizando os contratos que previam transferência de tecnologia e capacidade de produção nacional. Por outro lado, outros países desenvolvidos, como o Canadá e como muitas potências europeias, amargaram um atraso de muitos meses na entrega dos seus imunizantes e se viram aí reféns da indústria farmacêutica. Naquele polêmico caso da Pfizer, o contrato efetivamente celebrado garantiu ao nosso país, já no primeiro semestre do acordo, mais doses do que o previsto na proposta inicial. Ainda assim, Fernando Haddad, advogado de formação, insiste em insinuar que o governo e o presidente da República incorreram no crime mais grave que existe, o genocídio, um crime doloso contra a humanidade. É um absurdo. Aliás, dando um Google, como sugeriu o Haddad, é possível encontrar uma matéria da Folha de São Paulo com o seguinte título: Bolsonaro genocida é retórica sem base jurídica. Podem procurar. Portanto, há diferenças fundamentais entre as falas de Tarcísio e Haddad. Ao insinuar que Haddad foi o pior prefeito de São Paulo, Tarcísio se apoia na realidade dos fatos, em pesquisas de opinião e resultados eleitorais. Mas ao insinuar que o presidente da República é um genocida, responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas por uma suposta demora na compra de vacinas, Haddad está mentindo, e mentindo apoiado em falsas narrativas. Bom, depois de exercitar o seu ódio do bem, acusando o governo do país de cometer um crime contra a humanidade, o Haddad ainda se fez de vítima de uma agressão imaginária. Disse o candidato petista: eu lamento você, na sua primeira resposta, já vi com esse tom de agressividade, falando em Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus não é esse nível de agressão. Deus é vida e proteção da vida, Tarcísio. Como vocês viram, o Tarcísio não agrediu o Haddad, apenas fez uma pergunta à plateia e convidou o público a buscar informações. Que eu saiba, perguntar não ofende, ainda mais quando isso é feito de forma respeitosa, com base em uma crítica legítima. Mas eu gostei mesmo do final da resposta do Fernando Haddad, quando ele se aventura a falar sobre Deus. Disse o petista: Deus é vida e proteção da vida, Tarcísio. Bom, que bom que você já entendeu isso, Haddad. Só falta explicar para o Lula a importância de proteger a vida, especialmente as vidas inocentes. Segundo o ex-condenado por corrupção, o aborto, em qualquer caso, deveria ser um direito de todos, financiado pelo Estado e acessível pelo SUS como política de saúde pública. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.